Voltando à questão do tarifaço, que as pessoas confundem tarifa por embargo, inclusive os meios jornalísticos. O governo Lula, em entrevista, acho que até fez certo. Falou que iria reunir os empresários, né, os exportadores, para discutir uma alternativa. Acho que justo, é isso aí. Ele vai discutir com parte daqueles que vão ser afetados e que de alguma forma ou de outra têm poder de decisão. Ele não chama, acho que talvez chamasse um pouco aí agora, com as portas fechadas, com as ideologias baixadas aí, o que parte da população, parte de representantes sociais e os impactos que isso ia implicar na vida deles. Acho que falta esse ponto, se é que ele não fez. E o segundo ponto é que eles iriam encontrar alternativas de exportação, né? Como eu falei no vídeo anterior, alguns setores vão ser muito prejudicados, como o setor cítrico, o sapateiro, não sei se é essa palavra, os pescados, a indústria de ferro e aço, eles serão muito afetados. E depois, claro, a cadeia total aí, porque haverá um aumento de dólar, então isso talvez tende a ter uma inflação, isso tende a ter uma inflação maior e vai com certeza até impactar na meta inflacionária do próprio governo. Acho que esse ponto acho que é outra alternativa certa do governo Lula. Eu vou falar uma coisa, que às vezes as pessoas acham que eu estou fazendo opinião por achismo. Eu estou dando uma opinião sobre uma coisa que eu estudei. Eu não estudei, eu fiz faculdade de economia. No ano que eu me formei, a minha faculdade era a quarta do país. Perdia para a USP, para a Unicamp e para a PUC. Só. PUC Rio, PUC São Paulo, eu acho, PUC Rio, não lembro. Então essa era a quarta faculdade em economia. Agora eu penso o seguinte, essas alternativas, o próprio, o próprio empresariado ele já busca, né? Você não exporta para o governo, você exporta para empresas. Então, o pessoal do pescado, o pessoal da citricultura, eles já fazem isso. Eles vão vender para quem paga melhor. Eles vão vender, vão tentar, tem representantes comerciais aí, internacionais que buscam maiores produtores, maiores pagadores, maiores importadores. Isso aí já acontece, isso aí. Mas assim, a alternativa ainda ela é válida, sim. Acho que, eu acho que só que faltou uma coisa de novo, que o meu discurso é esse: a diplomacia. Eu acho que tem que ter diplomacia. E a diplomacia é a arte da negociação, que é outra coisa, pelo menos no meu ramo, que eu acho que eu faço bem. Negociar. Então você tem que negociar, você tem que sentar, conversar. Se você quer expor, e é o discurso que eu escuto, que está afetando a soberania, então você senta e explica. Você senta e mostra. Todas as pessoas, todas as empresas têm visões, têm pontos que aquilo ali não é negociável. Mas é importante que o outro lado conheça até onde você pode ir, até onde ele pode te infringir. O que eu estou querendo colocar aqui, e às vezes é difícil as pessoas entenderem, mas eu entendo também, se não quer entender ou se não concorda, tem isso também. Eu posso entender e não concordar, e eu, mais uma vez, nunca vou atacar ninguém que não concorda, não vou chamar de burro, não, isso não é meu feitio fazer isso. Porém, porém, se você quer usar o argumento que é uma soberania nacional e colocar que as leis elas são soberanas naquele país, porque elas são leis do país, então você tem que entender. E você tem que colocar isso. Falar, olha, meu país tem essa lei, o presidente Bolsonaro, ao olho da lei, ele infringiu isso, isso e isso, e vai pagar por isso, isso e isso. Pronto, acabou.
Acho que não tem isso. A gente tem que lembrar, sempre tem que lembrar isso. Às vezes as pessoas esquecem que a soberania, ela pode ser tirana. Quem concorda que um homossexual deve ser morto? Precisa de ter soberania? Porque nos países de cultura islâmica, o homossexualismo é proibido. E alguns deles a pena é morte. Não deve ser sofrer um embargo a um país que faz isso? Eu vou dar um exemplo bem ruim. No passado, a Inglaterra, ela pressionou tanto o Brasil para acabar com a escravidão, porque de fato era uma. Não estou falando que a Inglaterra pensou nos direitos humanos ali, mas era injusto, no caso da Inglaterra, que os produtos fabricados no Brasil ou que fossem exportados do Brasil para outros países sofriam uma concorrência porque não tinha o pagamento de mão de obra. A Inglaterra, ela pressionou tanto o Brasil que o Brasil começou, claro que existiam movimentos internos, movimentos que acreditavam e justamente que a escravidão era uma barbárie, uma coisa sem sentido, e começou um movimento. Tanto é que tem ali, que a gente sabe, né, a expressão lei para inglês ver. Então a Inglaterra, ela colocou vários embargos, várias taxações em produtos brasileiros por conta da escravidão. Mas isso era, no Brasil, na época, era uma lei. Errada, mas era uma lei. Então, às vezes as pessoas acham que por ter uma lei, ela pode ser interpretada errada, ela pode ser tirana. Mas beleza, eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. O meu mérito é que a gente não pode medir força com quem é muito mais forte que a gente. A gente não pode se aliar com quem não agrega. Ah, mas a China é o maior parceiro comercial. Sim. E mesmo antigamente, ainda era. E eu não preciso adotar as mesmas ideologias chinesas para continuar vendendo para ela. O que eu mais coloco, o que eu mais quero demonstrar nesses vídeos é que mesmo no governo anterior do Lula, do PT, a relação com os Estados Unidos eram boas. Mesmo o Lula sempre falando, citando os Estados Unidos como um país imperialista. Então, assim, a gente já teve outros governos, com outros governos republicanos e outros governos democratas, a gente sempre teve boa relação. Você não tem que gostar do Trump. Você tem que entender o país que o Trump toma conta. Daqui a 3 anos, muda-se o governo do Trump, muda-se o nosso, mas a relação fica muito desgastada. Então esse é o ponto. Então estou só refazendo aqui para os... Acho válido o Lula, os 2 comentários que ele fez a respeito de reorganizar os exportadores para conversar, encontrar saídas. Acho válido tentar encontrar alternativas de outros compradores. E acho inválido a não tentativa de conversar, de buscar do meio mais normal, como qualquer coisa, a conversa. Fechar a porta para um país como os Estados Unidos é mais uma vez castigar a população.